embora. Peguei minhas coisas, dei em troca de uma coberta e fui embora. E aí aconteceu que naquela noite eu encontrei o pessoal da igreja saindo de uma padaria. Inclusive a pessoa que pregou no dia em 2005, quando eu fui conhecer a igreja, estava nessa padaria com essas pessoas. E eu falei, poxa, eu conheço essa mulher, ela é a pastora Priscila, né? Ela falou, você me conhece? Eu falei, conheço, eu fui na igreja. Ela falou assim, eu preguei sobre o filho pródigo, que é uma passagem que está escrito, uma parábola de Jesus, de um filho que abandonou as coisas, abandonou o lar, pegou suas coisas e foi viver uma vida de aventura longe de casa. E passou essa euforia, ele acabou perdendo tudo, e quando ele caiu em si, ele falou, meu, olha a vida que eu levo, eu tenho um pai que tem tudo, e eu tô passando necessidade na rua, então eu vou voltar pra casa do meu pai, vou explicar o que aconteceu, e quem sabe ele me receba de volta. E ela falou, eu acabei de pregar sobre isso, e não é por um acaso que você tá me encontrando, porque você é esse filho que um dia foi distante, mas que reconheceu que é possível voltar pra casa do pai. E é possível recomeçar essa vida. E nós não vamos se deixar nessa situação. E ser chamado de filho, numa situação onde eu já disse que eu já tinha perdido até minha identidade de filho. Pra quem só era chamado de nóia. É. Teve uma palavra de amor. Alguém Vou fazer um break. amor que Temos transforma. ainda várias histórias aqui, né? Quero que o Betão fale. Pô, o Betão Tem o Betão. O Betão é um Betão tá com uma traficante. bela E o Ricardo, bombeta aí. aí eu queria saber se você foi pra igreja ou você voltou pra sua casa. Calma. Paulinha. Eu vou fazer um break rápido. Você tá muito nervosa, Paulinha. Eu sou nervosa. Paulinha. Você quer um negócio? Precisa parar de usar anfetamina, viu, Paulinha? Alguém tem que Quer um colocar. negocinho aí pra você? Alguém, Quer pra dar um relax? Alguém tem que Quer dar um colocar relax? ordem. Falamos com o Betão. Betão, cara. Eu acho que alguém Não, tem que tá colocar. nervosa. Mas Hein, eu Betão? sou. Alguém tem que colocar ordem aqui, Daqui né? a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje aqui estamos com o Pastor Rica, com o Ricardo Araújo, o Betão e o Bruno dos Santos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo muito bom aqui. A gente está conversando com o nosso querido Pastor Rica. O Pastor Rica é da Bola de Neve. Ele faz um trabalho aqui, ele é um dos principais nomes no resgate às pessoas que estão na Cracolândia e tal. Temos aqui o Ricardo Araújo, ele viveu 15 anos na Cracolândia, está aqui contando a sua história. Temos o Betão, que é um ex-traficante em Ribeirão Pires, e o Bruno dos Santos. Ô Rica, a gente tava falando, né? Porque quando a gente fala negócio de droga, tem muito assim, né? Combate às drogas, tal, tem as campanhas. Mas parece que não funciona muito bem, né? Mesmo a guerra às drogas que os Estados Unidos fez na época do Nixon, que ele fez que criou a DEA, né? Que era um departamento que só tratava disso. Hoje em dia eles já estão liberando droga nos Estados Unidos porque eles gastam trilhões de dinheiro naquilo para tentar reprimir o uso, mas não consegue porque sempre o cara dá um jeito. Porque é um mercado muito grande, é uma coisa de dinheiro, né? Sai mais barato permitir o uso, né? Porque, por exemplo, o cara, você vai lá para Colômbia, você compra 1 quilo de cocaína na Colômbia, custa $2.000. Você passa pro México, já vale 25. Valoriza muito. Você passa pros Estados Unidos, já vale 50. E se você vender papelote de crack numa cidade americana, já vira $100.000, o que era $2.000. Então, quer dizer, é um mercado grande e um lucro muito alto. Como é que você vai resolver isso? Cara, então, cara. Como é que vai resolver essa bucha? Cara, aí que entra Jesus Cristo, cara. Pra mim é isso. É pregando o evangelho. Claro que tem. Não é. A gente precisa ter um conjunto, sabe? As igrejas, sim, trabalhar. Porque assim, eu acho que não é a igreja que precisa do governo. Hoje tem uma cultura tipo de facilitação. Eu vou te apoiar porque você vai dar um ônibus para minha igreja, você vai arrumar um telhado da minha igreja. Eu não preciso disso de você. Eu acho que é o governo que precisaria da igreja para orar, para dar um suporte espiritual. Isso como um todo. Não estou falando a igreja evangélica, como um todo. Mas hoje em dia é exatamente o que você falou. O dinheiro fala tudo muito mais alto. Hoje, que adianta eu
eu reclamar da corrupção se acontece no lugar que você trabalha. Se eu negocio um alvará, se eu negocio uma fiscalização, você tá entendendo? Então, tudo é questão de princípio, de caráter. E realmente, cara, a droga hoje é uma coisa que pra gente lutar, pra combater, vai ter que investir muita grana, muita grana. Primeiro, porque é o meio mais fácil de se lavar dinheiro hoje. Então existe muita gente grande envolvida com a droga. Então você pega e você joga lá na Cracolândia, cara, a gente conheceu um dono de hotel lá, cara, que disse que eles movimentam 2 milhões dia. É absurdo. E não é só lá. Sim. Tipo aquelas pedrinhas. Porque lá você passa, o cara tá procurando no chão fagulha e pondo na boca. Pra ver se é crack ou se é pedra, se é cimento, cara. O cara tá andando lá, o cara baixa as calças, defeca e continua andando. E você vê isso aí, sabe? A loucura, uma coisa muito louca. Só indo lá no campo pra ver. Só que por trás disso, cara, tem os abastecimentos, cara, de alguns pontos, enfim. Então, a política, a segurança, a igreja, os trabalhos sociais, todos tinham que estar unidos para algo. E você acha que é zoado isso? Você acha que não é coordenado esse movimento? Totalmente ele não é coordenado. Totalmente descoordenado. O que a televisão mostra, sinto muito, mas é uma coisa totalmente irreal, diferente do que acontece lá. Você acha que a gente vê na televisão não é a realidade não é. Vocês viram uma batida que a Cracolândia acabou? Vocês viram isso na TV? Sim. Eu já sabia que essa batida, né? Eu já sabia que essa batida ia ter um dia antes. Então, mas é que nem a que você estava falando, né? Tinha aquela praça também, aquela praça na Suíça, em Zurique. Que era liberada. Tinha uma praça também. Não era liberado, era um jeito, eles colocavam seringa, davam seringa para as pessoas, heroína, acho que era heroína e tal. Sim, e aí você pra diminuir, né? Não é que é diminuir, é para ter um controle. Isso, o controle de quem tá conseguindo... Isso, é para ter um controle, mas eu acho que foi muito mais pela AIDS, para você deixar... Você deixar aquilo num grupo só. Sim. Mas aí a sociedade também falou, não, isso aqui é um absurdo, porque virou atração turística. Aí você ia lá e ficava olhando os nóia, tudo cheio de seringa, tal, não sei o quê. Também não conseguiu resolver num lugar menor, né? Com uma sociedade mais igual. Se lá em Zurique não conseguiu, né, que é a Suíça, imagina em São aqui, Paulo. Né? Ô, Emílio, eu tô interessada na história do Betão. Peraí, calma. Nós vamos tocar agora. Calma. Eu ia falar e você quer roubar minha pergunta. Paulinha já conhecia o Betão, né? Você já conhecia, né? Com o Betão antes. Por quê? Betão, queria conversar com você. Eu tava falando do papel que a Grazi Massafera fez como Larissa em Verdades Secretas, que eu acho que foi um papel muito forte. Ela ganhou vários prêmios por isso e chamou muito a atenção para aquele universo, principalmente da Cracolândia e para o uso das drogas. Porque quando a gente vê de fora, a gente tem a impressão que é um monte de mendigo, né? Um monte de morador de rua. E não, ali era uma menina, era uma modelo que virou garota de programa, que teve a história muito parecida com a de vocês, que depois virou usuária de crack e foi salva pela religião. Mas ali, né, a gente sabe que tem médicos, que tem atletas, que tem pessoas de classe social super alta, então a droga não escolhe classe social. E para o menino, né, que mora na comunidade, ou mesmo, enfim, independente de classe social, sempre o cara bacanudo é o que tem o carrão, é o que tem a corrente, é o que tem o dinheiro. E muitas vezes esse não é o cara que trabalha. É o traficante. Então, não sei se seria um caminho mais fácil, né? Porque, tipo, o cara vai sair 4 horas da manhã do morro pra ir trabalhar, né? Pegar um metrô lotado. Então, tem essa glamorização. Paulinha. Queria saber como que foi a tua Qual que é a pergunta? Os caras voltaram a ficar chapados de novo, né? Meus caras estavam tudo sóbrio. Você falou tanto que deu uma brisa no cara agora. A única pessoa que faz pergunta aqui sou eu. Vocês têm pergunta? Porra! Não tem pergunta inteligente pra fazer. Um monte, entendeu? Não tem pergunta inteligente pra fazer quando eu faço meia hora de palestra. É uma cabeça. A pergunta é da Grazi só. Então, obrigada. Bateu. Boa tarde a todos. Salve. Eu comecei a usar droga com 13 anos, né? Comecei a perceber os status, né? Foi falado aí o glamour, crescer os descolados, né? Aí comecei fumando baseado e aí começou a entrar as drogas mais pesadas. Aí comecei a usar droga com 13 anos, comecei a traficar com 17 e aos 25 comecei a abastecer a cidade. E aí foi várias tretas desse decorrer do caminho, né? Várias tretas, várias situações, preso várias vezes,
apanhando de polícia toda hora, porque eu não andava com as drogas, né? Eu tinha mais ou menos 40 funcionários, entre mulher e homem, né? Então eu não andava com droga, eu deixava com eles as drogas, eu só pegava o dinheiro, deixava guardado em certos locais, para depois eu fazer o pagamento das peças que eu pegava, para depois tirar o meu. Eu pagava primeiro os fornecedores e depois eu tirava o meu. Só que o meu mesmo, eu gastava tudo. Eu não era um cara que queria comprar carro e queria comprar casa, não. Eu era um cara da noite. Eu gostava de sair pra noite. Eu não saía das boates. Gostoso, balada, vários drinks. Eu saía da noite. Nossa, gastava tudo. Boate, meu negócio era boate, ficar virado piscina, várias noites. E eu era casado com a Claudinha, uma guerreira que tá do meu lado até hoje, passou várias situações. E a minha convenção foi através da vida dela e do meu filho, foi a família, né? Que eu vivi nessa situação. Quando eu casei, aí ela ficou comigo ainda. Quando ela engravidou, ela falou pra mim, ó, eu não quero essa vida pro meu filho. Ou você muda, ou eu vou embora. Só que quando nós não temos um encontro com Jesus, nós não tem como se libertar. Você vê o produto, você vê a droga, você tem como se dizer não, porque você é escravo daquilo. E todas as vezes que vinham as propostas, as lojinhas, o dinheiro chegando, eu voltei a fazer tudo de novo. Só que ela cumpriu a palavra dela, foi embora. E ficamos separados 6 anos, né? Ela teve o nosso filho e tal, acompanhava ela, e ela me acompanhando, porque nós tínhamos esse vínculo com o nosso filho. E aí, com 32 anos, eu fui preso, né? E na cadeia, ela voltou comigo na cadeia, foi me visitar. E aí eu falei pra ela, quando ela veio com meu filho, eu falei pra ela que eu não achava justo ela tirar a cadeia comigo. Porque eu não fui um cara legal lá fora, eu não fui o marido que ela esperava e tal. Só que ela olhou pra mim e falou assim, ó, você me abandonou lá fora, só que eu não vou te abandonar aqui dentro. Você tem certeza? Ela falou, tenho. Eu falei, acabei de chegar, não sei quanto tempo eu vou ficar. E ela falou, não, eu vou ficar com você. E aí foi passando os anos, né? E eu preso, só que o meu filho já tinha aceitado Jesus com 5 anos de idade. Ele foi numa igreja com a minha mãe, aí o pregador ministrou a minha vida ali pra ele, Deus falou com ele através da minha dificuldade, e falou, quem tá com o pai sofre com isso, vem aqui na frente, que Jesus vai libertar seu pai. E ele foi com 5 anos. E através dele, levou a minha esposa também aceitou Jesus, e foi nesse caminho. E na cadeia, ela entrava lá e falava, Bebeto, você usa droga? Eu falei, não uso nada. Você bebe? Não bebo nada. Eu usava, bebia mais lá dentro do que aqui fora. E quando chegava o dia de visita, eu falava pra rapaziada assim, ó, quando tiver com visita, não me chama, quando tiver com visita. Pra poder ela não descolar o meu movimento lá dentro, pra ela me abandonar lá dentro. E a palavra do Senhor diz que ele não deixa nenhum dos deles se enganar nem confundido. Como eles já estavam buscando no Senhor, Deus não ia permitir que eles fossem enganados por mim lá dentro. E um certo dia a rapaziada começou a me chamar, começou a falar e me chamaram, meu apelido era Hulk antes. Me chamando, ela falou, vai ver o que eles querem, né? Aí eu fui ver o que eles queriam, aí tinha um produto já pronto pra mim. E aí, como eu não era liberto, eu era escravo daquilo, nem pensei neles, usei. Quando eu usei, já pegou, fiquei já a milhão por causa do produto que eu usei. E demorei 1 hora pra voltar pra cela. Aí pensou, uma mulher vai te visitar e fica 1 hora te esperando na cela. Cadê o cara? Meu cara fugiu, deixou eu aqui. Quando eu entrei na cela, ela já me viu, ela percebeu na hora. Ela falou, não acredito que você usou. Eu falei, não sei nada. Aí o usuário de drogas sempre quer manipular a família, sempre quer ter a razão e tirar a razão da família. Eu tentei fazer isso. Só que nesse dia, nós começamos a gerar uma discussão, aí o meu filho pulou de frente comigo, olhando pra mim com 6 anos de idade, e falou, pai, sabe o que a gente passa pra entrar aqui dentro pra te ver? E o senhor recebe nós desse jeito? Aí mostrou a comida que ela fazia pra mim. Ela falou, sabe que hora que a minha mãe foi dormir depois de fazer essa comida que o senhor não vai comer? Aí eu falei, filho nada, pai, o senhor mentiu pra nós. Aí nessa hora ela pegou na mão dele e saiu. E eu não poderia segurar eles, que ia gerar uma situação na visita. Só fiquei observando eles ir embora. E o que me deixou mais chocado foi ela puxando ele e ele olhando pra trás, chorando. Aquele olhar decepcionado pra mim. E aquilo ali acabou comigo. Porque os parceiros, os caras que colavam comigo, ninguém nem mandava nenhuma tarifa, nenhum Sedex, nada, nenhum sabonete mandavam pra mim. Então eu tava na cadeia, tirando minha cadeia sozinho. Se não fosse ela se reconciliar comigo, eu estaria abandonado. E aquilo foi muito forte pra mim. E aí eu andando na quadra, eu não entrava na igreja na cadeia, eu não ia na igreja na rua. As tiazinhas do coque me entregavam panfletinho me evangelizando, eu enrolava os panfletinhos pra cheirar cocaína.
Então, Onde é que você puxou a que é cana? Onde é que você tiazinha do tava? coque? Eu passei em várias- vários lugares, Aham. vários CDP. Eu não fui pra longe porque eu tinha muitos BO, eu tinha que sumariar tudo aqui. O que é tiazinha do coque? As irmãzinhas Os crentes, irmãos, né? os crentes. É os crentes, as irmãzinhas que usam coque. Então, Eu uso coque também. Então. Eu já Ela passa, já tu já pode ir lá. Posso ajudar? Já. Então, o que acontece? Aí aquilo ali foi mexendo muito comigo. E antes de acontecer isso, eu ganhei uma Bíblia de um rapaz da população, me deu uma Bíblia. E guardei, falei, a Bíblia é bom, vou guardar ela. E eu ali pedalando na quadra, pensando, falando, Deus, eu creio no Senhor, fala comigo e tal. E aí veio, Deus falou comigo, que se eu quisesse mudança, ele podia mudar minha vida. Assim, no sobrenatural, só eu e ele na quadra. Ele falou assim, aquela Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e fui desfolhar ela e comecei a falar com ele. Eu creio na sua palavra, fala comigo e tal. Tem uma passagem em Marcos que os discípulos, um pai estava com seu filho sofrendo, demoniado. E o pai ouviu falar dos discípulos de Jesus. Foi levar essa criança até os discípulos. E chegando lá, os discípulos não conseguiram impelir, expulsar o demônio daquela criança. Aí o pai ficou furioso, falou, não estou entendendo nada, vejo o testemunho, pessoas falarem, mas para a palavra não ser escandalizada, Jesus Cristo veio no caminho. E de encontro àquela criança, Jesus foi e expulsou o demônio daquela criança. Aí em secreto os discípulos falaram, mestre, por que nós não expulsamos o demônio daquela criança? Aí a palavra vem e diz que casca de demônio só pode ser expulsa através do jejum e da oração. No mesmo dia eu comecei a jejuar. Já comecei, essa palavra é minha. E comecei a jejuar, eu não fui perguntar para pastor, não fui procurar ninguém. Foi aquela palavra que veio de encontro ao meu coração, eu comecei a jejuar. E eu comecei a ver as mudanças. Minha primeira libertação foi roer unha. Roer muita unha, fui liberta de roer unha. Era pra ter ficado preso 7 anos, 5 no fechado e 2 no semiaberto. Eu fui sentenciado 10 anos e meio dia no tráfico. E o senhor me libertou com 2 anos, 5 meses, 6 dias e 12 horas. Eu saí da cadeia. Aí quando o pessoal soube que eu tava na rua, ficou vários tempos a polícia na rua da minha casa, paisando, pra ver meu dia a dia, que eu saí muito rápido. E eu entrei uma pessoa e saí outra. Aí o pessoal começou vendo, ele mudou realmente, não é mais a mesma pessoa. Só que eu não fui direto pro Bola de Neve. Eu fui congregar em outro ministério. Só que um dia... Foi lá na cadeia mesmo. Foi na cadeia mesmo. Foi na quadra ali. Foi na quadra, pedalando. E na louco, quadra. né? Parou de roer unha. É louco, né? Tem- É louco, né? É loucura total. É muito louco. Você pode ver que o nervosismo, a primeira coisa que maravilhoso. você faz quando tá nervoso, você já vai roer unha. E nesse encontro eu tô na rua, tinha um jovem que vendia droga pra mim, tinha 13 anos, era meu parceiro, lá do braço direito meu, no mundo do crime. Aí eu saí pra rua e encontrei ele, o Mendes, né? O Mendes também fazia parte do projeto, era um dos líderes. Aí ele me encontrou e falou, Betão, veio me evangelizar. Aí eu falei, Mendes, tô com Jesus também, eu também. Aí se abraçamos, se alegramos com aquilo, porque nós sabíamos que a vida que nós levávamos não era boa, e hoje com Cristo a mudança ia ser plena. Aí ele falou, Betão, nós fazemos o evangelismo lá na Cracolândia, mano. Eu falei, é mesmo? Pô, mano, evangelismo é minha cara, eu amo evangelizar. Porque a palavra também diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tudo que eu fazia pro mundo, tudo que eu fazia pras trevas, hoje eu quero fazer pra Jesus. Quando eu olho aquela cruz e sei que ele foi crucificado, morto, sofreu, açoitado por amor a nós, eu falo, meu, eu não merecia nada, eu não era digno de nada e ele teve misericórdia de mim. Então eu procuro fazer algo para fazer merecer o sacrifício dele. Eu sei que nada que a gente venha fazer vai chegar aos pés de Jesus, mas só de nós ter uma vida torta, o traficante, a sociedade fechar as portas, as pessoas falam, esse cara tá vivo ainda, eu não acredito. Pessoas te veem e falam, meu, você não morreu ainda pela vida que levava. Sim. Enquanto as pessoas estavam me matando, Jesus estava me ressuscitando. E eu vi o Mendes, ele falou, então eu vou com você, Mendes. Aí quando ele falou Bola de Neve, eu era muito religioso. Pra mim, igreja com prancha, boné, Os então... maconheiros. Aí eu falei, meu, tá me tirando. Você era Você era da diretoria ali. Falou, Falei, não. meu, Mandava. vou pra uma igreja dessa, tá me tirando. Tá tirando. Só que eu não falei nada pra ele, pra não constranger ele, nem entristecer ele. Eu falei, Mendes, não dá pra me ir, porque eu vou trabalhar amanhã e saio evangelizar na madrugada. Tentei dar uma manipulada nele. Só que nesse dia, Deus começou a me incomodar muito. Falou, você vai. E eu falei, Deus, é Bola de Neve e tal. E aí o senhor, você vai. Aí eu liguei pro Mendes. Falei, Mendes, eu vou, mano, tô dentro. Ele falou, Betão, peraí, não é assim, você vai. Você vai ligar pro seu pastor e vai pedir a benção pra ele primeiro. Eu falei, mano, por que ele me convidou? Agora tem que pedir a benção pro meu pastor. Tudo bem. Eu falei, meu pastor... Já chegou apavorando o pastor. Não, Seguinte, falei, pastor. fiquei quietinho. Eu falei, pastor, me convidaram para o evangelismo. Nem falei que era Bola de Neve. Eu preciso da sua bênção. Não, tá abençoado, pode ir, Betão. Aí eu liguei pra ele, Mendes, tô abençoado, tô dentro. Falei, peraí, agora eu vou ligar pro meu pastor, ver se ele libera você aí.
Aquilo ali foi me constrangendo, porque eu pensava que a igreja era uma situação muito falar, eu não procurei conhecer a igreja Bola de Neve, já fui julgando por falar. Aí conheci o pastor Rica, aí fomos no apartamento do pastor Rica, tinha já uma rapaziada, foi bem no começo, acho que tinha umas 6, 7 pessoas lá com ele. E aí ele tava jogando futebol na tela, né, e tal. Eu entrei, você que é o Betão? Eu falei, sou eu, sou o pastor. Você apresentou pra mim, então você joga? Eu falei, eu não jogo. Aí falou, então eu tô terminando. Aí... Jogando in Eleven, é isso? Sensacional. É próximo aí, Betão. Senta aí, irmão. Jogando no FIFA, eu falei, eu não jogo e tal. Aí terminou. Quando terminou, ele foi pro quarto, se vestiu, né, jogou uma camisa no meu peito e falou, Betão, veste essa camisa aí. Antes nós usava Exército de Cristo, né, a camisa. E aí eu fui conhecer a Cracolândia, fizemos uma oração antes de sair, eu já tinha 4 anos convertido, não tinha sentido a presença que eu senti naquele dia na casa do pastor Rica. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu senti algo sobrenatural, fui para Cracolândia, chegamos lá, estava um tempo bem fechado, garoando. Eu lembro que vi um rapaz de Caricalon, um mago, todo sujo, molhado, daquela situação, acho que tinha uns 4 meses que o cara não tomava banho. Nisso o pastor Rica já agarrou ele pelo pescoço, abraçou ele e falou, vem cá, meu Jesus te amo, vou orar por você. E eu vendo aquela cena assim, Deus já me ministrando. Você faria isso na sua religiosidade? Tipo, se eu tivesse no meu ministério, as vestimentas que eu usava, será que eu ia abraçar aquele morador de rua como o pastor fez? Então naquele dia Deus me ministrou muito, abraçamos vidas ali, foi uma experiência única e... Voltando embora, Deus falou assim, você vai ficar aqui, você vai congregar no Bola de Neve agora. E aí, a partir daquele momento, comecei a fechar com o pastor Rica. Não tem palavras para dizer. Fechar no amor, tá? Não mais na parada. Na rocha agora, não mais na pedra. Betão é firmeza. Não é na pedra. Eu vou fazer um break, daqui a pouquinho a gente volta. E Tem a história do Bruno também. Qual? Do Bruno também. Sim, a história do Bruno. E também nós vamos saber o que eles... Como é que funciona isso? Por que da camisa... Bem interessante. Por que da camisa laranja? Por que da estrela de Davi? Por que da camisa laranja? A gente é conhecido como os Laranjinha hoje lá pelo crime organizado. Só entra com essa camisa. Tem o Instagram deles, Emílio. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Beta do Davi, eu quero pra mim, viu, Betão? Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença do pastor Rica da Bola de Neve. Eles têm um projeto chamado aqui para vocês, é da Pedra para a Rocha. O Instagram para você conhecer o projeto é Projeto Cracolândia e do pastor Rica é pr.rica. E temos aqui também o Ricardo Araújo, morou 15 anos na Cracolândia, o Betão, ex-traficante, e o Bruno Santos, travesti. É isso? Você quer falar, Bruno? Quer contar a sua história? Hã? É Bruno mesmo? Ou tem nome de guerra? Tem nome de guerra? Tem meu nome social também. Mas... É social agora, né? Qual que é? Mas você não fica bravo se chamando. Como? Ai, Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Me conta do Neymar. Tá bravo com o Neymar. Neymar ficou com a Anitta. É. Babado. E aí, Marquezine? A minha vida também foi muito bem conturbada. Saí de dentro da minha casa quando eu tinha 10 anos de idade. Você é de onde? Ribeirão Preto. Interior. Saí de dentro da minha casa quando eu tinha 10 anos. Superei muitas coisas que eu já passei pela minha vida. Já morei na rua também, já passei fome. Inclusive, eu já morei na Cracolândia também. Então, teve muito apoio, muita ajuda do pastor Rico. Muita homofobia? Rica. Pastor é homofóbico, não é não? Fala aí pra galera. Exatamente isso. A gente não tem diferença, a gente é igual pra todo mundo. Tanto travesti, tanto gays, lésbicos, ele trata a gente, Bola de Neve também trata a gente igual a todo mundo. Isso tem um bom tratamento, não tem homofobia, não tem discriminação, é uma pessoa que puder te ajudar, ele vai te ajudar. O que ele puder fazer para poder ajudar as pessoas, ele faz. E faz igual para todos. Ali não tem diferença para ninguém. E eu gosto muito da Bola de Neve. Comecei a frequentar faz pouco tempo também, mas eu vou na sede. Mas sempre acompanho o trabalho deles que eles fazem na Cracolândia. Sempre, quando eu posso, eu vou lá e ajudo também eles. Mas homofobia nunca teve, não. Eu posso te chamar de Bruna ou Bruno? Chico o que você César. prefere? O que você quiser. Ô, Bruna, gostei da Marquezine. Ô, Bruna, você estava me falando que você faz parte de um projeto social, que você mora num lugar que é cedido, mas agora tem uma treta com o Ministério Público. Você acha que esses projetos ajudam de fato? Falta Olha, emprego para... Deixa eu falar uma coisa pra você.
Eu faço parte do projeto que é o DBA, que era do Fernando Haddad. Ele ajuda em uma parte, de você criar mais hábito para você poder ver o que você quer na sua vida, se realmente você quer sair daquela vida, se não quer. Para uns serviram, mas tem outros que